Fala pessoal, seja muito bem-vindo para mais uma aula aqui no canal. Por favor, se inscreve no canal, deixa um like, um comentário e vamos lá. Essa talvez é a aula mais importante que nós já lançamos aqui no canal, porque nós vamos falar sobre estratégias, objetivos. E isso é muito interessante porque você precisa saber aonde você quer chegar. Não importa só falar, eu quero falar inglês, mas aonde você quer chegar no inglês? Porque falar inglês é um objetivo bom, mas ainda um pouco amplo. O que eu preciso saber para falar inglês? É isso que nós vamos saber hoje com um conteúdo altamente científico e o que eu gosto muito. Você conhece, meu codinome é Senhor Planilha, eu gosto de tudo estritamente organizado, tudo estritamente metódico. E eu sei que você está aprendendo vocabulário, mas você fala, mas em textos, eu não deveria estar pegando um livro e seguindo um livro para eu conseguir atingir o nível A1, o nível A2 ou o nível, sei lá, B1, que seria o proeficiente já no inglês, que você já é considerado fluente. Mas vamos lá. Tem alguns pontos que eu gostaria de conversar com você e foi o que mais me chamou a atenção, foi o conteúdo que eu mais me identifiquei para aprender o inglês e continuo aprendendo outros idiomas. Então vamos lá, eu vou apresentar para você aquilo que eu acredito que seja o caminho mais rápido e o caminho mais seguro para chegar na fluência. Primeiro que nós sabemos que o inglês, como outro idioma, tem uma quantidade gigantesca de palavras. Nem os próprios nativos em inglês, eles sabem todas as palavras do inglês, igual acontece no português, que eu e você também não sabemos todas as palavras que existem no idioma, né? No nosso idioma, no caso. Então, mas no dia a dia, uma parte dessas palavras é utilizada. E uma grande parte, assim, é utilizada com muita frequência, mas uma quantidade reduzida de palavras. Então, por exemplo, algumas palavras como alhures, como palavra por consequente, esse tipo de palavra a gente conhece, mas a gente não usa no nosso dia a dia. É muito incomum você ver uma pessoa falando essas palavras diariamente no mercado, na padaria, conversando contigo, né? Então, é exatamente isso que eles pensaram e identificaram no idioma inglês. Então, o que eles foram lá nos nativos? Vamos prestar atenção em quais palavras que eles mais usam aqui. E aí, eles conseguiram identificar e catalogaram essas palavras mais utilizadas. Então, aqui nós temos um número de palavras que é algo em torno de 2.800 palavras. Então, assim, qual que é o meu primeiro objetivo no inglês? Primeiro objetivo, aprender 2.800 palavras que são mais comuns no idioma. Mas por que 2.800? Porque, de acordo com o estudo que foi feito com os falantes nativos, se você souber algo em torno de 2.800 palavras, você vai ter uma compreensão de 87 a 94% de todo o idioma. Ou seja, você vai conseguir compreender com muita tranquilidade o que está sendo dito, o que está sendo escrito, e aí toda a informação vai ser passada para você. Porque, como você pode entender, esse número não é exato, não tem como falar assim, agora todo mundo vai entender 93,3% do que está sendo dito. Então, vai variar um pouquinho de palavra de pessoa para pessoa. Alguns sabem um pouquinho mais de palavra, outros sabem um pouquinho menos, outros talvez treinou um pouquinho mais. Então, é muito interessante a gente saber aonde a gente quer chegar. Primeiro objetivo, 2.800 palavras no idioma. Esse daí é o nosso primeiro objetivo para você conseguir, a partir daí, você já consegue agora estudar por um material que ele é quase inteiro em inglês. Você agora já consegue ler um jornal, você agora já consegue ouvir um rádio, já consegue ver uma minissérie, e aí você começa a trazer o inglês para a tua rotina. Então, o nosso objetivo aqui é te ensinar esse pontapé inicial de 2.800 palavras, para daí você mudar aquilo que você já faz no teu dia a dia para o idioma inglês. Por exemplo, eu gosto muito de série, eu sou apaixonado, eu não sou muito fã, né? Eu acredito que vocês saibam disso, mas vamos supor que você é uma pessoa apaixonada por série. O que você faz? Você agora vai assistir série em inglês com idioma de legenda em inglês.
E daí você começa a trazer o inglês para a tua rotina, para o teu dia a dia. Eu gosto muito de ouvir música. Agora você vai ouvir música em inglês. E melhor que isso, agora você vai ter condições de entender o que está sendo dito e de conseguir realmente apreciar aquela música em inglês. Eu gosto muito de ler. Ler eu gosto realmente. Então agora nós vamos mudar a nossa literatura para uma literatura em inglês. E daí agora o inglês começa a fazer parte do teu dia a dia. Então, a partir desse momento que você atinge algo em torno de 2.800 palavras, o estudo começa a ficar muito mais interessante. Por que mais interessante? Porque daí agora você vai fazer o que você gosta. Então, você só vai precisar se esforçar para mudar o idioma da atividade que você já gosta. A partir daí, você começa a aprender inglês todo dia, assim, a todo instante, porque você começa a mudar tudo da tua rotina para inglês. E como você muda inglês, naturalmente você está absorvendo estrutura, está absorvendo novas palavras, porque, por exemplo, em uma frase, se você tiver uma palavra só que você não conhece, provavelmente você vai entender pelo contexto. Se você entende pelo contexto, você vai aprender aquela palavra, sem precisar ir lá no dicionário e falar, eu tenho que checar aqui todas as palavras que eu estou aprendendo em inglês, porque agora eu sei 2.801. E já não é mais necessário para você, porque isso começa a se tornar natural. Então, já pensou se no meio de uma conversa, você vai falar assim, não, peraí, o nativo falou uma palavra que eu não entendi. One minute, please. I need to check that. E ir lá pegar o teu Google Tradutor, lançar. Agora eu sei. Não, isso aí é uma coisa que é impraticável. Então, a coisa vai se tornando natural para você. E esse é o objetivo, que o inglês você continue crescendo, mas agora de uma maneira natural. Como natural? Deixar que o teu cérebro absorva o inglês, as estruturas do inglês, vem direto do nativo, assim como os falantes nativos, eles pronunciam a entonação, a sequência da frase, sabe? Então, você começa a aprender isso agora quase que passivamente. O que você vai ter que sempre prestar atenção é buscar o conteúdo em inglês. E fala assim, eu quero falar também, né? Que eu gosto, eu quero falar, eu acho bonito falar inglês. Eu não acho bonito, mas eu preciso, enfim, vamos lá. Você vai precisar, como você pode ver aqui nessa imagem, algo em torno de 700 palavras mais utilizadas no inglês. Então, para você compreender, você vai precisar de algo em torno de 2.800. E para você falar, você vai precisar de algo em torno de 700 palavras no teu vocabulário ativo. Esse vocabulário ativo é um vocabulário que você usa efetivamente, que você tem domínio sobre ele. Então, por exemplo, no português nós sabemos em vasta quantidade de palavras, mas nós utilizamos uma estrita quantidade ali e que a gente se sente confortável porque a gente domina com tranquilidade aquelas estruturas. E no inglês vai ser a mesma coisa. Você vai aprender dessas 2.800, você vai pegar 700. Isso acontece naturalmente, tá? Não precisa agora, eu tenho que escolher essa palavra para o meu vocabulário ativo. Não, naturalmente, as palavras que forem se repetindo mais vezes, isso vai colando no teu cérebro. Quando essa palavra você repetiu ela, vamos supor, 50, 60, 70 vezes, você já viu diversos usos dessa palavra, diversos usos. Então você já viu ela em contexto diferente, usando com verbos diferentes, situações diferentes, em várias conjugações no passado, no futuro, no presente, e no presente perfeito, no passado perfeito. Então você se sente confortável para usar. Isso acontece naturalmente. Essa palavra ela vai entrando daí no teu vocabulário ativo, que é aquele vocabulário que você vai utilizar no dia a dia. E, pessoal, como vocês podem ver, 700 palavras. 700 palavras, nós fizemos um estudo aqui em um dos nossos textos que nós trabalhamos, e um dos nossos textos, ele tinha uma quantidade de 400 palavras únicas que você aprendeu. Então, assim, eu sei que às vezes o número pode assustar você mais no início. Se você pensa em uma lista de palavras e você decorando uma por uma, é um trabalho, assim, extremamente chato, para falar a verdade. Mas se você começa a pegar isso em texto, revisar, aqui agora nós estamos trabalhando com a Bíblia,
Então, todo esse conteúdo ele vai começar a ser absorvido de uma maneira muito natural, muito fluida. Então, você não vai ficar precisar revisando aquele palavra, você vai precisar, no nosso caso aqui, revisar a Bíblia. Se você está revisando a Bíblia, em inglês, claro, você então vai estar aprendendo o texto bíblico, vai estar memorizando alguns versículos da Bíblia, que é extremamente importante, e aprendendo um novo idioma. Então, naturalmente, essas estruturas começam a ser incorporadas por você e daqui a pouco você começa a utilizar. Isso é natural, tá, pessoal? Porque quando nós éramos crianças, fala assim, mas lá eu estou aprendendo, né, português lá eles já me ensinaram algumas regrinhas, alguma coisa, só que quando você chegou na escola, você já falava. Então, isso é um fato muito importante, porque a professora ou o professor, normalmente a professora, ela já te explicava o português em português. Então, mas só que hoje nós não temos ainda o inglês, no caso, estamos aprendendo inglês. Então, você precisa, nessa primeira etapa, não se preocupa com gramática, não se preocupa com... É natural, é natural. Por exemplo, se você tem filho, ou se você já viu uma criança aprendendo alguma coisa sobre idioma, o pai não fica, não, meu filho, não usa nessa frase o passado perfeito, você precisa usar o passado imperfeito nessa frase. Pô, isso nem faz sentido. Então, porque a criança, ela só fala. Como ela fala? Ela imita alguém, imita os pais, imita o desenho, imita alguma pessoa no YouTube, imita os amigos, daqui a pouco começa a imitar o professor na escola. E então, por isso que é muito importante você agora não se preocupar com isso. Preocupe agora em aprender as suas palavras, em adquirir vocabulário. Não só o vocabulário solto, mas principalmente em contexto para você ver como essa palavra vai sendo utilizada. Por exemplo, se a pessoa, sei lá, aprende alguma palavra como manga em português. Um estrangeiro está aprendendo português e aprende manga. Então, daqui a pouco ele pode ser a fruta, pode ser da camiseta e também pode ser, sei lá, a manga no sentido de pasto, que a gente é utilizado, que eu sou do interior. Então, o pasto, eu botei os animais na manga. Então, isso é uma utilização comum para a gente lá. Então, é por isso que é importante você ver em contextos aquela palavra, que você vai absorvendo ela com diferentes sentidos. Às vezes tem mais de um sentido, e às vezes quando você vai variando o contexto, isso torna menos chato e você consegue absorver muito melhor. E aí depois de você entender algo em torno de 87 a 94% com essas palavras, somente 700 palavras, é muito simples, é muito, muito, muito simples e rápido para você aprender isso daqui. Se você aprende da maneira certa, é claro, e que a aula vai ficando interessante para você, isso aí acaba sendo muito mais fluido que você pode imaginar. Aí você depois pode ter algum objetivo específico. O que é um objetivo específico? Eu quero uma prova de proficiência. Não, eu quero estudar lá na universidade americana, ou britânica, ou canadense, ou australiana, não sei. Então, aí você agora vai dar um aumento no teu vocabulário, para poder você alcançar aquele vocabulário específico. Então, vamos supor, você já consegue se comunicar. Tá, se comunica. Mas aí eu quero fazer uma faculdade. Então, você vai pegar um vocabulário acadêmico que você precisa, até vai precisar para utilizar depois, e daí você aprende aquele vocabulário específico. Não, eu quero viajar, quero conversar com pessoas. Então, nesse caso, a tua necessidade já está dentro dessas 2.800, mas naturalmente, quando você começar a viajar, quando você começar, por exemplo, você vai a estar ali num avião com destino internacional, precisar pedir informação internacional, saber alguma coisa sobre jet lag, ou alguma coisa sobre cinto, cadeira, lugar, bilhete, esse tipo de coisa, esse vocabulário você começa a absorver naturalmente. Mas você já consegue perguntar. Se você não souber alguma coisa, você tem vocabulário para perguntar. E quando a pessoa explicar para você aquilo em inglês, você já consegue entender. Então, esse é o nosso objetivo. Basicamente, igual quando a gente chegou na escola. A gente chegou na escola lá, sei lá, com alguns anos, na primeira, segunda, terceira série, você não sabia um tanto de coisa.
Mas você agora já tinha condições de perguntar, já tinha condições de entender se te explicasse tudo no idioma objetivo, que no nosso caso, como esse processo aconteceu tão natural, você não lembra que você estava aprendendo o idioma. Mas no início a gente não sabia nem o português. Então, você foi aprender naturalmente. É esse processo de assimilar as coisas naturalmente que nós estamos replicando agora, focado, direcionado para um idioma objetivo, que é o inglês nesse caso. E aqui nós estamos aliando uma técnica de absorção altíssima com um estudo científico que nos direciona o que nós precisamos absorver. Esse é o objetivo dessa aula. Então, como vão funcionar as aulas, as lições e que a gente já tem dado nesses dias, né? Vocês têm acompanhado. Se não, vai ter uma playlist em algum lugar aí, você clica nela e começa já a assistir todo o conteúdo nosso aqui de inglês com a Bíblia, por favor. Então, todo esse conteúdo que a gente está aprendendo a Bíblia, primeiro que é muito importante aprender a Bíblia. Segundo, nós estamos absorvendo conteúdo, nós estamos absorvendo verbos, estamos absorvendo estruturas. Que muito mais importante é você começar a aprender estruturas. Se você sabe a estrutura, vou dar um exemplo aqui em português. Eu fui ao mercado ontem, tá? Então, eu fui ao mercado ontem. Então, aí se você precisa utilizar, pensa que eu estou falando em inglês com você, porque esse vídeo é para você que ainda não fala inglês, que você está querendo aprender. Então, daqui a pouco, ele foi ao mercado ontem. Ou, nós fomos ao mercado ontem. Não. Nós fomos à padaria ontem. Não. Eles foram à padaria ontem. Então, você aprende a estrutura, você começa... Não foi ontem, foi antes de ontem. Não, foi na semana passada. Eles foram à padaria semana passada. Então, se você aprende a estrutura, você consegue utilizar essa estrutura de... Não vou falar infinitas, mas uma grande quantidade diferente de contexto, de pessoas, e se você absorve a estrutura corretamente, né? Daí você consegue utilizar essa estrutura no seu dia a dia de uma maneira muito plástica, ou seja, de uma maneira muito flexível. E esse é o objetivo. Você vai aprender as tuas 2.800 palavras. Dessas 2.800, naturalmente, as mais faladas vão migrar para o teu vocabulário ativo, que são essas 700 que você precisa para se comunicar com outro falante do inglês. E se você aprende em contexto, você vai aprender a estrutura, que é, ou seja, já viu aquela reguinha que a gente passa a caneta por dentro dela e daí sai um desenho? Então, esse é o nosso objetivo. A estrutura é isso. Ela vai te dar um caminho para você poder agora preencher com as informações que você precisa. Então, por exemplo, primeiro você vai colocar a pessoa. Quem é eu? É você? Somos nós? São eles? É it, que nós temos it no inglês. Aí depois, normalmente tem uma ação, né? Então, aí vou colocar uma ação. Aí depois dessa ação, o que eu coloco mais? A estrutura vai te dar o caminho e você só enche aquilo de informações, que é no caso quando você passa a canetinha por dentro da régua, e daí lá no final sai uma estrutura que vai soar para o nativo na mesma estrutura que ele aprendeu na escola. Porque a forma do nativo em inglês pensar é diferente da nossa. Então, o nosso idioma, é claro, tem várias semelhanças, e isso é muito bom, é uma vantagem imensa. Mas nossa forma de pensar é um pouquinho diferente. Então, pessoal, por aqui fica a nossa dica do que você precisa aprender. Eu te dou a dica de como aprender. É só seguir o canal aqui e semanalmente nós vamos estar lançando conteúdo. Espero que você tenha aproveitado. Por favor, não esquece, deixe seu comentário, deixe um like, manda uma mensagem, se inscreve no canal, curte, aproveita as playlists, todo o conteúdo aí preparado para você. Vejo você em breve falando inglês.